mais uma aula de química e essa semana a gente vai falar sobre as ligações químicas. Antes de entrar, em cada ligação, vamos entender o porquê que ocorre uma ligação química. Os átomos, eles tendem a se ligar. Os átomos dos elementos, eles tendem a interagir entre eles para obter a configuração eletrônica de um gás nobre. O gás nobre, ele possui 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons na camada de valência, eu tenho certeza que você lembrou da regra do octeto. E também lembrou da nossa primeira aula de química orgânica, quando eu digo que o carbono faz 4 ligações químicas para obter a configuração eletrônica de um gás nobre. Porque o carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Então, para ele ser estável na natureza, ele precisa fazer mais 4 ligações para que tenha, então, 8 elétrons na sua camada de valência e tenha a configuração eletrônica de um gás nobre. Resumidamente, os átomos, os elementos, eles vão interagir entre eles para obter a configuração eletrônica de um gás nobre. Nós temos ligações iônicas, ligações covalentes polares, ligações covalentes apolares, ligações metálicas e, não menos importante que não está nesse slide, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. A ligação química que o composto faz, ela quer dizer muita coisa sobre ele. Por exemplo, a característica do ponto de fusão e ebulição, se eles são condutores ou não de eletricidade, se eles vão ser solúveis em água, se eles são sólidos em dadas temperaturas ou não. Bom, e primeiro, ligação iônica. Quando ocorre a ligação iônica? A ligação iônica ocorre quando ocorre uma ligação química entre um metal e um ametal, um elemento não metálico, ou um elemento metálico mais hidrogênio. Eu trouxe um exemplo aí que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, o NaCl. E por que que então esse composto faz a ligação iônica? O sódio, o Na, é um composto metálico, já o cloro é um composto não metálico, ele é um composto ametálico. Com isso, eles fazem, então, uma ligação iônica. Quando um composto faz uma ligação iônica, ocorre a formação de íons, ou seja, quando eu coloco o sal de cozinha em água, eles se dissociam e ocorre a formação de íons, o Na+, e Cl-. Por que ocorre isso? Por que ocorre a formação de íons? Porque a ligação iônica é quando um elemento muito eletropositivo transfere elétrons para um elemento muito eletronegativo. Se você não lembra como que a eletropositividade e a eletronegatividade vão crescer ou decrescer dentro da tabela periódica, é só dar uma conferida na nossa última aula de química, que é sobre propriedades periódicas. Lá eu explico com clareza como que ocorre o crescimento da eletropositividade e da eletronegatividade dentro da tabela periódica. Então, resumidamente é isso. Ocorre a formação de íons quando os compostos que fazem ligação iônica são colocados em meio aquoso, porque um elemento muito eletropositivo transfere elétrons para um elemento muito eletronegativo. E é considerado uma ligação forte, por isso que eu tenho alto ponto de fusão e ebulição. A gente pode ver esse exemplo nítido aí quando a gente coloca água em um recipiente para ferver, e em outro recipiente a gente vai lá e coloca água e sal. O recipiente que tem só água ele vai ferver muito mais rápido do que o recipiente que eu tenho água e sal, porque o sal, ele tem um alto ponto de fusão e ebulição, justamente por isso, porque está ocorrendo uma ligação iônica, uma ligação extremamente forte. E eles são condutores de eletricidade quando são fundidos ou dissolvidos em água. E a maioria deles é solubilizada em água. Outra coisa aí que a gente pode ver nitidamente. Quando a gente pega um copo de água e coloca uma colher de sal, ele se dissolve por completo. Agora, quando a gente pega um copo de água e coloca uma colher de areia, ele não dissolve. Você consegue ver a areia e a água em cima, você consegue ver duas fases. Agora, quando a gente coloca sal em água, a gente não consegue distinguir as fases, a gente só vê apenas uma fase. A gente não consegue ver se tem sal ou se tem água pura. Então, dando uma retomada aí bem breve, a ligação iônica ocorre com elementos metálicos mais elementos não metálicos ou elementos metálicos mais hidrogênio, ocorrendo a formação de íons justamente pela eletropositividade e eletronegatividade desses elementos, e é considerada uma ligação forte. Por isso que os compostos que fazem ligação iônica possuem altos pontos de fusão e ebulição. Outra coisa aí, eles são sólidos em condições ambiente.
Quando a gente vai cozinhar, a gente não vê o sal líquido, né? A gente vê o sal sólido. O sal, um composto que faz ligação iônica, a gente vê ele em sólido, numa condição ambiente aí, que é a condição que a gente vive. Por exemplo, a 30 graus Celsius, a gente ainda tem sal sólido. Menos que isso, 15 graus, a gente tem ainda sal no seu estado sólido. Outra ligação é a ligação covalente. A ligação iônica, a gente viu que é a ligação presente entre um metal mais um ametal ou um metal mais hidrogênio. A ligação covalente, ela ocorre apenas com elementos não metálicos. Ela pode ocorrer com elementos não metálicos mais elementos não metálicos ou elemento não metálico mais o hidrogênio, mas é sempre um não metálico. Um ametal mais um ametal ou um ametal mais um hidrogênio. Na ligação covalente, ocorre o compartilhamento de par de elétrons entre elementos com eletronegatividades próximas e não metálicos. Então, a condição para que se ocorra uma ligação covalente é que esses elementos não sejam metálicos, que esses elementos sejam ametálicos, não metálicos, e possuem, então, eletronegatividades próximas. Dentro da ligação covalente, eu tenho uma ligação covalente dativa ou coordenada. Quando que ocorre uma ligação covalente dativa, então? A ligação covalente dativa, ou chamada coordenada, ela ocorre quando o compartilhamento de par de elétrons de um átomo já estável com um átomo eletrodeficiente. Quando eu tenho um elemento já estável, mas que ele está estabilizando outro elemento também. Ele está fazendo compartilhamento de mais um par de elétrons para fazer com que o outro também fique estável como ele. Ele já está estável, mas ele está vendo que o outro ainda precisa. Então, ele vai lá e compartilha mais um par de elétrons para ver ele sorridente, igual o elemento já estável. Ele cede par de elétrons para o elemento não estável, mesmo já estando estável. Compartilhamento de um par de elétrons de um átomo já estável com um átomo eletrodeficiente. E dentro da ligação covalente, eu tenho dois tipos de ligação. Eu tenho a ligação covalente polar e a ligação covalente apolar. Lembra lá que eu disse, né, que a ligação, ela define muita coisa dentro de um composto. Ela explica o comportamento desses compostos em água, da solubilidade desses compostos que a gente está trabalhando. A ligação covalente polar, ela vai ocorrer entre dois átomos com eletronegatividades diferentes. O exemplo aí que eu trouxe é o ácido clorídrico. Lembra que ligação covalente ocorre com elementos não metálicos, ou seja, um não metálico mais o outro elemento não metálico, ou um elemento não metálico mais o hidrogênio. E ocorre também a ligação covalente apolar. A ligação covalente apolar, que é, pasme, o contrário da ligação polar, ocorre entre dois átomos com a mesma eletronegatividade. A ligação polar, a gente viu que ocorre com elementos com eletronegatividades diferentes. Já as ligações covalentes apolares ocorrem entre dois átomos com a mesma eletronegatividade. E esses compostos que fazem ligações covalentes, eles tendem a ser sólidos, líquidos ou gasosos, eles possuem baixos pontos de fusão e ebulição, e a maioria deles é solubilizada em solventes orgânicos. O exemplo que eu coloquei nesse slide é o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, ele não é solúvel em água, por isso que ele é tão prejudicial a nós. E outra coisa também, eu disse que a ligação iônica é muito forte, por isso os compostos que fazem a ligação iônica, eles possuem altos pontos de fusão e ebulição. Já a ligação covalente, ela é mais fraca do que a iônica. Então, os compostos que fazem a ligação iônica, que possuem ligação covalente presente, eles vão possuir baixos pontos de fusão e ebulição. Quando a ligação é forte, isso faz com que o composto adquira altos pontos de fusão e ebulição. Já quando a ligação é fraca, isso faz com que o meu composto tenha baixo ponto de fusão e ebulição. Dando uma olhadinha aqui rapidamente, na ligação iônica, eles possuem altos pontos de fusão e ebulição, porque é considerada uma ligação forte. Já na ligação covalente, eles possuem baixos pontos de fusão e ebulição, porque é considerada uma ligação fraca. E diferente dos compostos iônicos, eles tendem a ser solubilizados em solventes orgânicos, então eles não são solúveis em água. Lembra que para ser orgânico, precisa ter o quê na molécula?
Precisa ter carbono na minha estrutura para ele ser considerado um composto orgânico, tá? Lembra, química orgânica estuda os compostos feitos por carbono, que possuem carbono na sua estrutura. E a ligação metálica. Gente, pasma, a ligação metálica é a mais sem graça de todas, porque é só metal e metal. Ligação iônica, eu tenho metal mais um metal, ou metal mais hidrogênio. Ligação covalente, eu tenho um elemento não metálico mais um outro elemento não metálico, ou um elemento não metálico mais hidrogênio. E a ligação metálica é metal e metal. Ocorre apenas entre metais. Os elétrons, e esses metais possuem elétrons livres em torno dos seus cátions. Isso chama-se mar de elétrons. Eu tenho os elétrons livres, elétrons espalhados em torno dos cátions da minha ligação metálica. Geralmente, eles são sólidos em condições ambientes, exceto aí o mercúrio. E eles possuem brilho. Eles conduzem eletricidade por conta dos seus elétrons livres, por conta do mar de elétrons presente no meu elemento. E como eu disse, não menos importante, porque não estava naquele slide, ele não é menos importante, né? É o ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, que é o hidrogênio ligado ao elemento mais eletronegativo que ele. A gente sabe que o hidrogênio ele é muito eletronegativo. E ele faz a ligação, então, quando ele faz a ligação com elementos mais eletronegativos que ele, ocorre a formação de uma ponte ou ligação de hidrogênio. E essa ponte de hidrogênio ela pode ocorrer com flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos do que o hidrogênio. E como eu digo em toda a aula, lá no nosso Instagram já tem o nosso resumo disponível, tá? Eu tento resumir ao máximo nossas aulas no nosso resumo. É bem importante acompanhar nossas aulas com o resumo, tá? Então, sei lá, tira um print da tela, copia aí, mas por favor, salva, curta, compartilha com seus amigos e comente. Bom, gente, boas aulas aí para vocês. Espero que vocês estejam mesmo aproveitando e estejam gostando aí das nossas aulas. Qualquer dúvida, estamos à disposição lá no nosso Instagram e aqui no nosso YouTube. Então, é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima semana.